Oi, gente! Tô de volta com gotas de refrigério da parte do Senhor para você. Hoje eu quero compartilhar com você um texto de Mateus 6. Nós vamos ler do verso 25 até o verso 34. No último vídeo, eu pedi para que você anotasse qual era o seu Getsemane. Eu acredito que vocês anotaram, eu também anotei, e agora nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre como que nós muitas vezes nos portamos quando nós estamos no Getsemane, né? E eu quero compartilhar com vocês esse texto de Mateus 6 que diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha só, queridos, nós temos falado sobre ansiedade. E a ansiedade é a preocupação com o que está por vir ou poderá vir sobre nós. E o comer, o vestir, o beber, são coisas básicas da nossa vida, não é verdade? Só que, se nós cremos no nosso Deus como nosso Criador, por que nós achamos, por algum momento, que Ele não vai cuidar de nós nessas coisas básicas do nosso dia a dia? Que é o comer, que é o vestir, que é o beber. Muitas vezes, nós não cremos no Deus que nós dizemos que cremos. Muitas vezes a nossa crença é da boca para fora. De fato, quando precisamos crer, nós muitas vezes não cremos como deveria. E olha só que interessante que o texto, ele nos manda olhar para os pássaros e os lírios. Os pássaros trabalham, né, todo dia, mas nós nunca vimos pássaros ansiosos, pássaros preocupados, né, com o futuro deles, com o que venha a acontecer. Não, sabe por quê? Porque o Deus que criou todas as coisas supre todas as necessidades dos pássaros. Olha que interessante. E o texto diz que se Ele supre, se Ele cuida dos pássaros, como que nós podemos achar que Ele não cuidaria de nós, das nossas necessidades? E olha também, quando Ele diz assim, olha os lírios. Gente, eu amo flores, eu amo flores. Esses dias eu ganhei um lírio do meu esposo, e que lírio mais lindo e perfumado, perfumou a casa inteira. Então eu fico observando a cor, eu fico lá olhando para ela, olhava para elas para ver como que elas iam brotar, eu fico olhando as folhagens, fico olhando o perfume que é maravilhoso. E olha que interessante, todas as vezes que eu gosto, como eu gosto muito de flores, todas as vezes que eu começo a observar muito as flores no campo, os jardins, quando eu começo a observar muito essas coisas, eu me lembro do Salmo 19:1, que fala, né, que o firmamento, ele afirma as grandezas de Deus. Então, olha que maravilhosa que é a grandeza do Senhor quando nós começamos a olhar essas coisas boas que Ele deixou para nós e lindas, né? E olha só que interessante, esse lírio aqui que a Bíblia está dizendo é um lírio que ele dura um dia só. E nas casas palestinas, o lírio, como ele durava um dia só, eles pegavam essas ervas, essas plantas, né? E eles colocavam no fogo para acrescentar a temperatura do fogo. Então olha que interessante, o uso que tinha os lírios. E o próprio texto diz que depois ele é lançado ao fogo porque ele durava um dia só. Mas ainda assim, Deus cuidava.
ainda assim Deus supria todas as necessidades dos pássaros e Deus trouxe toda aquela beleza para os lírios, toda aquela majestade para os lírios, né? E olha que interessante, o texto diz que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como ele, como um lírio daquele que a gente acha lindo. Quando nós agimos de forma, como o texto diz, preocupado com essas coisas, nós somos chamados de homens de pequena fé. E olha, ele considera quem anda preocupado com o que comer, vestir, com o dia de amanhã, ele considera como pagão. E olha que interessante, o pagão é aquele que crê em outros deuses. Quem é o Deus que nós cremos? Quem é o Deus que nos criou, que nos fez? Esse Deus suprirá todas as nossas necessidades. Vocês estão observando que a minha voz está um pouquinho rouca. Semana passada teve aquele frio, então peguei uma friagem e eu fiquei sem voz, com a voz bem rouquinha há uns dias atrás e comecei a ficar preocupada, ansiosa, e agora? E minha voz, eu trabalho com aconselhamento, então eu converso muito durante o dia, também eu uso a minha voz também no canto, então eu comecei a querer ficar preocupada. Falei, não, mas Deus supre as minhas necessidades, né? E Deus vai cuidar de todas as coisas. E aqui estou, não estou 100% ainda da voz, mas Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando das minhas necessidades. Amém? Queridos, olha só, como nós somos tão preciosos para Deus. Se Deus colocou o seu único filho naquela cruz para morrer em nosso lugar, nós não podemos achar que Deus não cuidaria de nós, que Deus não supriria as nossas necessidades. Deus não está comprometido com os nossos luxos, mas sim com as nossas necessidades. As nossas vaidades, isso aí é do homem, mas as necessidades, Deus supre. E muitas vezes o que nos cansa, o que nos causa ansiedade, o que nos causa preocupações, é o correr atrás dos luxos, é correr atrás das vaidades, porque Deus supre as necessidades. E nós, aquilo que nós necessitarmos de fato, Ele vai nos dar. O que nós precisamos é descansar no Senhor, é esperar no Senhor. Amém? A forma de nós não andarmos ansiosos, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a vontade de Deus, é o senhorio de Deus, é o reinado dele sobre as nossas vidas. Isso é o reino de Deus, isso é buscar o reino de Deus. A vontade de Deus para mim. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Antes de você correr atrás de todas essas coisas que você anda correndo, pare e pergunte, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas serão para nós acrescentadas. Aquilo que nós queremos com muito anseio e que não vem da parte de Deus, Ele vai tirar. E aquilo que cabe a Ele, aquilo que é dele, que é o necessário para nós, o que é o necessário para nós, Ele vai nos dar. Então, muitas vezes nós estamos adoecendo por conta de corrermos atrás de coisas que Deus nunca prometeu. O necessário Ele vai suprir. Nós precisamos crer nisso. O texto diz que basta cada dia o seu próprio mal. Então nós precisamos todos os dias perguntar para o Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje, Senhor? O que o Senhor tem para eu participar da tua grandiosa obra neste dia? Eu vou crer no necessário que o Senhor tem para mim. Eu vou crer no que o Senhor tem para mim. E nós, de tudo isso que você ouviu hoje, eu quero que você grave bem isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio que se você buscar em primeiro lugar a vontade de Deus para a sua vida, as outras coisas que você necessita, elas vão ser acrescentadas diariamente na sua vida. Elas vão ser providenciadas para você. Esse é o Deus que nós cremos. Ele cuida das nossas necessidades. Então, lembra que eu pedi para que vocês anotassem qual Getsemane que vocês estavam. Eu anotei o meu, né? E eu quero nesse momento, sabe, queridos? Eu quero que você pense. Saia desse Getsemane. Saia desse lugar com a mesma devoção que Jesus esteve naquele Getsemane e saiu. Deus, a minha vontade é essa, mas que seja feita a tua vontade. E viva um dia de cada vez. Não esteja ansioso por nada dessas coisas aqui. Esteja ansioso por uma coisa, por buscar a vontade de Deus em primeiro lugar no seu dia. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Em nome de Jesus eu creio. Quero orar por você e quero pedir para que a bênção do Senhor
seja sobre a sua vida, que o descanso do Senhor venha sobre você e que você saia desse Getsemane com toda a força, com todo o vigor, com todo o ânimo no Senhor. Amém? Pai querido, te apresento a vida de cada uma dessas pessoas que estão nesse vídeo assistindo, ouvindo, que em nome de Jesus, que cada uma que se encontra no seu Getsemane, que elas saiam dele em nome de Jesus, que elas saiam com força, com ânimo, com vigor que só o Senhor pode dar e que elas creiam cada vez mais que o Senhor suprirá as necessidades de cada uma delas. Em nome de Jesus, que o Senhor tire delas toda a ansiedade, tire delas todas as preocupações que vêm assolando seus dias e fazendo com que elas vivam o melhor do Senhor para a vida delas, para esse tempo. Em nome de Jesus, que possamos todos os dias nos lembrar de que o Senhor é o nosso Criador e que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, que o Senhor é conosco e não nos abandona. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Deus abençoe vocês e eu espero vocês no próximo vídeo também falando sobre ansiedade. Grande beijo!